Opa! Olá! Vamos lá, vamos deixar tudo pronto. Vamos deixar aqui o tema. Boa noite! Hoje é um assunto bem legal. É um tratamento sobre tratamento avançado de obesidade. É algo... Pronto, está fixado o comentário. Algo bem diferente, tá? Normalmente, o convidado que eu vou trazer hoje, gente, é uma pessoa que no começo eu não sabia se ia aceitar ou não, porque é uma pessoa assim extremamente um conhecimento muito acima da média, é um grande amigo, um professor, foi com quem eu aprendi. Estou mandando uns aviõezinhos aqui para convidar um monte de gente. É uma pessoa com quem eu aprendi e assim, vocês vão conhecer uma pessoa que é excepcional. É realmente assim, um dos melhores até hoje, um dos melhores professores na medicina. Na medicina é muito comum a gente... Ó, o Fernando aí, já está aí. Estou falando Olá, de você aqui, já comecei a falar de você, sabe? é, É uma admiração muito grande, porque eu tenho, os meus pacientes, eles sabem que eu discuto bioquímica, eu explico bioquímica para os pacientes, Fernando. Acho que sua conexão ela está um pouquinho travando. Eu explico bioquímica para os meus pacientes e muito eu lembro do curso, do que eu aprendi contigo. Eu utilizo muito do que eu aprendi contigo, continuo estudando bastante. Tenho dois caras que eu admiro na medicina, você e o Dr. Pacileu, que você conhece bem. sim. E, poxa, é um prazer você ter aceitado para vir aqui falar para a gente um pouquinho mais sobre a parte de tratamento avançado de obesidade. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. O prazer é todo meu, tá? Porque eu gosto bastante de passar conhecimento, você já sentiu isso lá quando esteve comigo, e compartilhar conhecimento e acrescentar o máximo que a gente puder na vida das pessoas, essa é a nossa missão. Sim, sim. Assim, é bem legal porque eu já fiz vários cursos, vários. E o pessoal esconde muito conhecimento. No seu não, no seu curso você realmente escancarou as portas do conhecimento, você explicou o que tinha que explicar e isso é magnífico. É bom demais. Se tiver alguém que é médico aqui assistindo a live, meu, cola no Fernando, aprende um pouco com ele. O que ele vai passar hoje aqui é bom demais, é muito bom mesmo. E, pô, eu fico muito feliz, estou muito feliz mesmo. Estou sem palavras aqui até para poder falar um pouquinho. Ah, que legal, cara. Mas vamos lá ajudar esse seu público aí, o meu também que entrar, né? A trazer um pouco de informação de qualidade para ajudar nesse tratamento de obesidade, né? Essa galera aí, Sim, que a gente puder ajudar a equilibrar esse peso, acho que nem só o peso, mas equilibrar bioquimicamente o corpo, mentalmente, para funcionar melhor e a coisa venha a ter frutos no futuro, né? Não ter só aquele emagrecimento rápido, mas logo, logo voltar tudo do que era antes, né? eu costumo falar no consultório, e aí pode me corrigir se eu estiver errado, mas é uma coisa que eu acredito muito, que quando a gente equilibra o corpo, naturalmente o peso, a pessoa já vai emagrecendo, já vai atingindo. Isso é magnífico. Eu tenho pacientes que perderam muito peso, mas muito às custas de inflamação. E a gente sabe que a obesidade leva a vários fatores de risco e leva a 3 reações químicas que são extremamente danosas para o corpo, que é a inflamação, a oxidação e a glicação, né? São 3 reações químicas muito graves. Pessoal, o Fernando, ele não vai falar aqui para vocês sobre dieta. A gente não vai entrar, vamos tratar coisa avançada, coisa que pouca gente sabe. Vocês vão poder aproveitar, perguntar, tá? Ele não, ele deixou um script bem aberto mesmo.
E não vai ficar falando também sobre medicamento, porque medicamento, a maioria das pessoas conhece, a gente sabe que sobre os medicamentos, a gente discute os medicamentos. O Fernando veio aqui falar de uma coisa que existe há mais de 15 anos nos Estados Unidos, algo que existe na Europa também há todo esse tempo, que no Brasil está sendo conhecido, mais conhecido agora, mais divulgado nesse momento da medicina, e que, por incrível que pareça, a maior resistência está sendo por parte de médicos, por falta de conhecimento. E aí eu até me incluo um pouco, porque no começo, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre injetáveis, eu fiquei pensando, poxa, o que o pessoal está inventando? Né? Aí eu fui ler sobre o assunto e eu falei, meu Deus, como faz sentido isso? E foi onde eu fui mergulhar aí nesse conhecimento. Conta pra gente, Fernando, o que são os injetáveis e como que funcionam os injetáveis e qual a vantagem deles em relação à medicação oral? Quando começou com os injetáveis, né, a gente aprendeu lá na medicina integrativa que a gente tinha que otimizar o metabolismo de alguma forma. E no começo a gente utilizava muitas fórmulas manipuladas e tal, de vitaminas, de outras coisas, mas a gente via que o resultado ainda ficava pobre. Não chegava a dizer, pô, usando uma coisa tão boa e não faz o resultado que a gente quer, mas por quê? Né? Então a gente acabou vendo com isso que o problema era talvez na via de absorção, né? E quando a gente viu que a via de absorção estava inadequada, e a gente fala nisso porque hoje a gente sabe que quase 100% das pessoas têm algum grau de insuficiência absortiva pelo tipo de alimentação, estresse, contaminação com metal pesado, uma infinidade de coisas, né? O uso crônico de omeprazol ou derivados dele, de alguns medicamentos antidepressivos, que hoje está uma pandemia de uso desses medicamentos que atrapalha muito a absorção dos nutrientes. E a gente começava a ver no consultório que a gente repunha via oral e a coisa não melhorava no exame de sangue, não melhorava clinicamente. E a gente começou a estudar, a fazer isso por via endovenosa. Se você está fazendo na veia, a comunicação com a célula vai ser imediata, né? Então, a célula vai responder de forma imediata. Então, um nutracêutico é muito conhecido, é a coenzima Q10. É fundamental para quem usa estatina, para quem quer um desenvolvimento muscular, para quem quer emagrecer, para quem quer tratar uma demência ou boa performance cerebral. Ela é necessária para tudo, só a coenzima Q10, a absorção dela é bem ruim. Agora estão inventando um ativo sublingual e mesmo assim não chega a ser tão legal. A via muscular é a via de lei para isso, né? O ácido lipoico, que é um medicamento utilizado, inclusive, para tratar a neuropatia diabética, uma substância fantástica. Desintoxica metal pesado, um excelente antioxidante, mas por via oral, absorção horrível, né? Além de dar muito distúrbio gastrointestinal, né? Desconforto. Então, você repõe por via endovenosa, vai direto para a célula, vai direto, tem a ação adequada disso aí. Então, hoje você tem uma demanda e uma série de nutracêuticos que nós temos hoje à disposição no mercado, com resultados fantásticos, né? Performance cerebral, o azul de metileno, o pessoal usava só para pintar a pele antigamente, né? Não sei se você pegou isso no seu tempo de médico, o pessoal usava para pintar, para marcar, para cortar certinho o linheiro. Hoje o azul de metileno farmacêutico, o grau farmacêutico, é excelente para a função, para neuroinflamação, para melhorar a resposta de Alzheimer, para melhorar a enxaqueca, para melhorar demência senil, né? Pós-AVC, para poder melhorar a recuperação. Então, fora que é um dos melhores antiglicantes que tem, né? Quer falar um pouquinho da glicação para ele? Eles já conhecem bem esse termo? Conhece o quê? O termo glicação, eles já conhecem bem esse termo, não? Ah, já. Pelo menos meus pacientes, eles já ouvem falar. Eu falo sempre sobre inflamação, glicação, oxidação. Isso eu explico bastante. E a coenzima Q10 que você citou, até a absorção é de 3%, né? Quando você ingere por boca, por comprimido. E, putz, você comparar com injetável, não tem nem comparação, né? Fora que o preço é caro, né?
Não, e a coenzima Q10 injetável sai mais em conta. E aí Muito. você tem um paciente bariátrico, o cara está todo mutilado, e vai para o colega lá, digamos, tradicional, e fica dando centro para o cara tomar o resto da vida como se fosse absorver, né? E ainda fala mal que a gente está fazendo por via endovenosa, que a gente está fazendo coisa que não é para fazer. Então, o desconhecimento, né, a história do conhecimento, né? A pessoa xinga, depois começa a reconhecer, depois começa a aceitar e depois toma como verdade. Então, a gente passa por isso em qualquer nível de conhecimento, em qualquer área, né? E a gente está começando a ter o reconhecimento ainda, né? Não foi aceito todo, mas já tem colegas que estão abrindo a cabeça, assim como foi a medicina integrativa e a reposição hormonal há 10 anos atrás, está sendo assim agora com os injetáveis. Mas o benefício, obviamente, né, que às vezes, por ser novo, encarece muito o tratamento do injetável, né? Mas o benefício é tão bom, né, e você tem, às vezes, um tratamento de obesidade que você demoraria 6, 9 meses para regular a pessoa, às vezes com 3, 4, 5 meses você já está regulando, o paciente está mais disposto, já está treinando, dormindo melhor, então é completamente diferente, realmente. E assim, uma coisa muito legal que o Dr. Pacileu ensina no curso dele, e aí eu acho que até você concorda, que existe aquela fome normal do ser humano, a fome emocional que todo mundo ouve falar, mas existe a fome celular, em que a pessoa tem uma deficiência, só que ela não, ela literalmente, o corpo dela não vai interpretar, eu preciso de selênio. Não, eu vou acordar de manhã e tô com vontade de comer selênio. Não, você não tem isso, gente. E quando a gente dá um nutriente venoso, você já ajuda a repor isso, né? E quais vantagens mais teriam o injetável dentro do processo de emagrecimento? A primeira coisa é o injetável, como o paciente vai estar, eu acho uma grande vantagem o paciente, como ele vai estar com você semanalmente ou quinzenalmente para repor o endovenoso, o acompanhamento fica mais de perto. Ele tira dúvidas com a enfermagem. Você está vendo, ele ali está vendo a evolução dele. É um paciente que ele precisa estar sendo visto constantemente. Ele precisa daquele, se sentir visto, né? Quando ele fica à toa, você passa o remédio para ele, né? Congelou? Não, não, eu estou Tá ouvindo. ouvindo bem? Tô. A imagem Quando, está um quando, pouco você, lenta, mas dá para ouvir. tá? Quando você coloca o remedinho lá e manda ele para casa, ele só volta com 1 mês ou 2, 3 meses, aquilo às vezes perde um pouco o segmento. E o injetável traz isso para você, né? Deixar você próximo, acompanhando de perto. É uma das vantagens. A outra vantagem, como eu falei, você está entregando 100% do que você quer entregar para a célula. Né? Então, se eu quero entregar ácido lipoico, a célula vai receber o ácido lipoico, com certeza. Não vou ter problema de absorção intestinal. E pode usar menos manipulados orais e fica melhor de tratar o intestino, porque você não está oferecendo uma série de produtos para o intestino que ele absorver e ele não tem capacidade nem de se reabilitar às vezes. Às vezes você foca no tratamento do intestino e deixa para repor tudo por via endovenosa. Além do que, o intestino do obeso sempre é um intestino doente. Ele está inflamado, né? A motilidade às vezes é ruim, a produção de enzimas digestivas é ruim, tem proliferação de bactérias ruins. Então, o foco no tratamento endovenoso para a resposta à anti-inflamação celular, a resposta fica muito melhor. Além do que, substâncias fundamentais, como alguns aminoácidos, né? A gente sabe, como a tirosina, o triptofano, as vitaminas B3, B6 e B9 são fundamentais para produzir serotonina e dopamina, que são substâncias cerebrais, elas ficam prejudicadas a sua absorção pelo intestino. Então, quando você fornece isso por via oral, a compulsão do paciente melhora, né? Ele tende a dormir melhor, reduz a ansiedade. Quantos pacientes não têm aí usando medicamento antidepressivo? E a função do medicamento, para quem não sabe, que está vendo a gente, é inibir a recaptação de serotonina. Mas se ele não produz serotonina, ele vai recaptar o quê? Né? Então, tem que ter a matéria-prima. E quando a gente fornece isso por via endovenosa, a gente vê que a resposta realmente melhor. Então, tem benefícios na compulsão, né? Tem
benefício no quadro de ansiedade, o paciente dorme melhor, o paciente aumenta a disposição para treinar, né? E às vezes ele está indisposto, não quer treinar, e obviamente ele vai se sentir melhor consigo mesmo, a energia vai melhorando, né? E ele vai aderindo ao tratamento com mais rapidez e vai vendo o resultado chegar mais rápido. Se vocês não sabem, pessoal, para vocês tirar o paciente de uma síndrome metabólica, pode demorar de 9 meses a 1 ano, convencionais. Com os injetáveis, diminuir e abreviar mais. E essa é uma vantagem muito grande. Você corta caminho, o injetável ele permite você cortar caminho. Uma coisa muito interessante também, Fernando, que eu percebo é o seguinte: no começo, na era pré-injetável, para mim, eu tinha muito problema de intoxicação por metal pesado, porque como eu uso Whole30, uma dieta que às vezes desinflama muito rápido e emagrece um pouco rápido, o que acontecia? Aquele metal pesado que estava no tecido gorduroso passava para o sangue. Então, hoje, com injetável, eu consigo usar algumas substâncias que eu consigo quelar, eu consigo abolir os efeitos daquele metal pesado. E isso eu acho, assim, magnífico. Fora que desinflamar também, o paciente desinflama de uma forma, ele fala assim, doutor, parece que melhorou minha vida, o cansaço, né, a fadiga do obeso. E muito obeso esquece que uma das coisas mais doentes do obeso é o fígado, né? E o fígado é a matriz de metabolismo de quase tudo que você imaginar do corpo, até dos suplementos que você toma, dos medicamentos. O paciente chega, doutor, eu quero usar hormônio para ficar forte, para emagrecer, não sei o quê. Isso vai ser metabolizado aonde? No fígado. Aí o fígado está lá doente e uma das melhores maneiras de desintoxicar fígado é por via endovenosa. Você tratar, né, as fases de detoxificação do fígado, fase 1, fase 2, o fígado vai metabolizar tudo muito melhor e mais rápido. Então a resposta de emagrecimento também vem mais rápida. É sem comparação. E fora que, assim, uma coisa que eu peguei muito, vou aproveitar para adquirir um pouco de conhecimento. Engasguei aqui. A testosterona, quando ela é degradada, ela rouba um radical metil, né? E essa roubo do radical metil aumenta a homocisteína, que é um inimigo para o corpo humano, é um dos principais inimigos do corpo humano, né? Das reações bioquímicas. Eu peguei outro dia um paciente de 23 anos, tomando hormônio, fugi um pouquinho do tema aqui de emagrecimento, mas era muito parecido. Deram testosterona para ele, o cara tava com 50 e pouco de homocisteína. E aí ultrassom do fígado, esteatose hepática já moderada. E é incrível. A gente usou ácido alfa-lipoico. Eu comecei a usar um pouco, a melhorar o sistema da homocisteína dele. Em 1 mês e meio, eu peguei os 2 ultrassons. Eu não acreditava. Foi a mesma pessoa que fez. Eu falei assim, quero que a mesma pessoa faça. Ele marcou com o mesmo profissional. De esteatose moderada para grave, uma esteatose leve, e a homocisteína dele, que estava em 50 e pouco, baixou para perto de 10. A rapidez é muito grande, né? E o que você usa hoje para injetável e por quê? Eu vou aproveitar que eu aprendo também. É um leque de substâncias, né? Então, hoje, assim, o ALA, eu acho que eu falei que você acabou de falar, porque ele é multifacetado, né? Você consegue usá-lo em várias situações. Você consegue usar na neuropatia, você consegue usar na esteatose hepática, na quelação, na antioxidação e na melhora de energia, inclusive na neuroinflamação, né? Então, ele realmente é multifacetado, então, praticamente ele tem indicação em quase todos os tratamentos que a gente tem no dia de hoje. Né? O segundo, meu queridinho, é o azul de metileno, realmente, porque para performance cerebral, para quem está sentindo cansaço, ele é muito bom. O único viés dele é que usa medicamento para depressão, porque pode dar uma reação que é de enjoo, que a pessoa não se sente tão bem, chama reação serotoninérgica, porque ele aumenta muito serotonina. Se você já está aí tomando um medicamento que inibe serotonina, pode dar um efeito serotoninérgico aumentar e isso dá muito mal-estar. Então, não é interessante, né?
Eu estou gostando muito agora também de utilizar o Alpha GPC, que melhora muito a performance muscular e cerebral, então isso ajuda, né, para o paciente melhorar. L-acetilcarnitina, tá? A resposta é bem melhor do que a carnitina. Quando se trata de homocisteínemia, você acabou de falar aí, né? Inclusive em melhora de função energética, não pode jamais esquecer das vitaminas do complexo B, então elas estão sempre presentes. Na obesidade, não pode esquecer do cromo. O cromo é quase um cubo, ele está sempre presente no tratamento da obesidade. Né? E quando você fala em obesidade, você tem que falar em fadiga mitocondrial, insuficiência mitocondrial. E para melhorar a mitocôndria, tem uma série de coisas para melhorar a mitocôndria, né? Desde o próprio coenzima Q10, a gente já falou, né? Com a estrela, né? A gente pode utilizar o PQQ, que melhora muito essa queima mitocondrial, né? As vitaminas do complexo B, como eu já falei, e uso muito a D-ribose também, né? Então, essas são as estrelas do meu dia a dia. Né? E aí, quando surge alguma coisa que é popular, a gente vai pensando em colocar um MSM, que é um metilador, mas é um potente anti-inflamatório, que eu gosto de usar, glutationa eventualmente, mas não uso na minha diária. Nunca esquecer de repor ferro, né? Tem muita gente com deficiência de ferro e sendo mal diagnosticado. Tá certo? Aí o ferro, o paciente quer emagrecer com ferritina baixa, não vai emagrecer nunca, né? Você não consegue carregar oxigênio, você não vai queimar gordura jamais. E não pode esquecer jamais das vitaminas A, D, E e K. Né? Essas têm que estar presentes, e até porque para a glicação, a união dessas 4 vitaminas é fundamental para evitar a glicação, e todo paciente obeso tem um potencial de glicação alto. Né? Então, isso aí basicamente resume muita coisa do que eu faço no dia a dia. A gente só vai juntando as pecinhas e montando o quebra-cabeça baseado no que o paciente tem ou precisa no seu dia a dia, né? Não, o legal é que você usa coisas para desintoxicar, desinflamar, utiliza coisas para melhorar a energia, gente, o cansaço que às vezes o obeso sente, e muito também no pós-Covid, né? Tá tendo muito essa questão desse cansaço, dessa fadiga no pós-Covid. Coisas que ajudam a emagrecer, coisas que ajudam a nutrir. É muito legal a gama de injetáveis que você utiliza. Eu gostei, é bom que eu vou assistir essa live aqui, depois eu vou também tomar minhas notas. É claro, a gente tem que aproveitar, pessoal. Nem sempre a gente consegue estar com uma autoridade aqui. E vem uma pergunta da Simone. Quando tem, por exemplo, uma sarcopenia associada, né? Até com déficit energético associado, eu gosto muito de usar um composto chamado PUL10. Porque o PUL10 ele tem uma série de substâncias interessantes para tudo, tanto para sarcopenia quanto para melhorar a energia. Né? Tem a arginina, tem a ornitina, tem os DMA, tem os ME5, magnésio e vitamina B6. Tem o HMB, excelente para não só para doar energia, mas para construção muscular, e tem BCAA. Então, tudo numa ampolinha só, e você consegue resolver bem a vida do paciente também. Isso é legal, foi bom você lembrar, porque às vezes a pessoa é obesa e quando você vai ver, ela não tem tanta musculatura. Então ela não queima tanta energia. E se você não consegue elevar a musculatura, pessoal, a pessoa não começar a queimar energia, o que, que acontece? No finalzinho de semana você ganha peso. Se você já está assistindo isso e você percebe que tem aquela dificuldade, às vezes, para emagrecer, você tem que fazer dieta e às vezes mesmo a dieta restritiva não está emagrecendo, pode ser que você tenha uma baixa da quantidade de musculatura. E nisso a bioimpedância ajuda bastante, né, Fernando? Sim, e eu falo muito, né, para o paciente, inclusive o paciente obeso, quando ele está fazendo esse tratamento, às vezes ele não vê a balança mexendo, mas vê as medidas diminuindo. Eu digo, ó, esqueça a balança e vá pela medida, né? Então, o paciente não tinha costume de ganhar massa muscular e começou a ganhar. E eles têm medo de ganhar músculo. Só que a gente tem que lembrar que tem três coisas que gastam mais energia no corpo. A primeira é músculo, mesmo se você está dormindo, quem vai queimar a sua gordura é o músculo. A segunda é o intestino e a terceira é o cérebro. Né? Então, você tem que estar com isso aí funcionando para poder ajudar na queima de gordura
né? Então não dá para ter sarcopenia e achar que é deficiência de músculo e achar que vai queimar gordura com facilidade. Com certeza. Tem uma pergunta da Simone, que ela pergunta assim, doutora, pessoa diagnosticada com apendalgite epiploica após a histerectomia radical por câncer de endométrio há um ano, sem químio e rádio, pode usar estes injetáveis? Sim, com certeza. Até porque é, esses injetáveis vai modular a tua imunidade, a resposta imunológica, a recidiva, né? Aquela história que eu vou estar, quando até caso de câncer, né? Eu vou estar alimentando o tumor. Sim, se não dá nutriência, o paciente morre de fome, né? E o tumor fica lá sugando tudo que o paciente tem. Então, não tem nenhuma contraindicação a não ser o paciente em quimioterapia. Aí tem que ter cuidados, alguns cuidados precisa ter. Inclusive, hoje tem uns tratamentos com vitamina C em doses altíssimas, 50 gramas, 60 gramas, que ajudam, inclusive, a combater o tumor ou uma infecção grave, né? Lógico, você não vai fazer esse tratamento isolado, tá? Não é para abandonar a quimioterapia, nem abandonar nenhum tipo de tratamento. Mas tem efeito, inclusive, publicado na literatura, como se a vitamina C matasse o tumor de fome, porque ela engana o tumor, não deixa entrar glicose na célula. Então, o tumor acaba morrendo de fome por conta da vitamina C. Ele coloca a vitamina C para dentro achando que é açúcar, quando não é, e acaba o tumor morrendo e tendo uma resposta bem interessante em vários tipos de tumor. E é bem legal, até nesse ponto, eu estava lendo sobre o azul de metileno, um efeito antitumor legal, a glutationa, e é muito interessante que o tumor ele se nutre através de um receptor MCT do lactato. Então, quando você utiliza derivados do ácido butírico, do butirato, você acaba, através de uma mudança até mesmo alimentar, gente, e junto com o injetável, você consegue reduzir a progressão do tumor. Eu acabei utilizando isso um pouco numa tia minha, que não estava respondendo à quimioterapia e ela começou a responder. Obrigado pela pergunta, viu, Simone? Inclusive, é interessante quando você consegue fazer uma nutrição de alguns ativos, principalmente complexo B, vitamina C, um dia ou 2 dias antes do dia da quimioterapia, diminui muito os efeitos colaterais, mucosite, náusea. É impressionante como o paciente fica bem. O corpo ele é um equilíbrio, né? Quando a gente consegue manter esse equilíbrio, é tudo mais perfeito. Ó, são lives curtas, lives de 30 minutos. A gente começa a tomar o gostinho e aí a ideia Oi? Quando tá ficando bom, acabou, né? Fernando, qual que é seu Instagram para o pessoal poder fazer perguntas, para você te seguir? Gente, sigam ele. Se você é médico, é mandatório você segui-lo, tá? Se você é paciente, é legal você também seguir, porque as dicas que ele dá são dicas que você vai usar no dia a dia. E isso é muito legal. Manda umas mensagens finais aí, um ensinamento final, algo que você acha que é legal passar. Tem alguma coisa mais aí? O Instagram é dr.fernandomuniz, tá? Aí você lá vão ter muitos vídeos, provavelmente falando de saúde masculina, reposição hormonal, sono, ansiedade, que você pode fazer para melhorar, tá certo? Mas a principal dica que eu dou para encerrar esse tratamento de injetáveis, né, é ter muito cuidado com o profissional que vai escolher para fazer esse injetável em você, tá? Por quê, pessoal? Porque assim, tem muito profissional hoje que diz que sabe fazer injetáveis, mas na verdade ele está sendo só orientado pela indústria farmacêutica. É meio copiar e colar, sabe? Ele copia e cola formulações que a indústria farmacêutica deu para ele, né, de manipulados, e às vezes tem mais efeitos colaterais e dá as complicações e acaba e sai sendo mal falado a terapia de injetáveis, quando o problema não é dela, o problema é do profissional que não se capacitou para fazer. Então escolham, vejam a experiência, quanto tempo faz, né? Se ele lhe explica o que ele vai fazer, o que cada substância, né,
para que cada substância que ele está prescrevendo serve, tá certo? Aí você vai ter ideia se ele realmente tem conhecimento para usar injetáveis em você ou não. Ver se a clínica tem estrutura para isso, tá certo? É uma clínica bem montada, tem uma enfermeira, né? Tem, né, tudo isso para você ter toda a segurança para fazer o tratamento e não ter nenhum problema, né, de efeitos colaterais, porque apesar de ser nutrientes, né, tem pacientes que têm mais sensibilidade a um a outro. A gente está entregando isso na veia, pessoal. Um ácido alfa-lipoico como esse que a gente estava conversando aqui, às vezes você está muito intoxicado, ele começa a liberar um pouco de metal pesado, você começa a ter reação, pode ter uma coceira, pode ter náusea, mas o problema não é do medicamento, é da sua intoxicação, senão ele está fazendo efeito, né? Então, se você está com um colega que não está muito habilitado, não sabe lidar com isso, ou não tem um suporte, é complicado. Então, escolha, pesquise quem você vai ser tratado, né? Mas se for um profissional bem capacitado, a resposta é fantástica. E isso daí é fundamental. A gente pega muita gente que realmente. Eu fiz vários cursos, pessoal. Vou ser bem sincero agora, tá? Estou sendo bem sincero, abrindo o jogo. Eu fiz vários cursos de injetável que o cara falava assim: ó, é só fazer essa fórmulazinha para o paciente. Aí você fica, meu, mas por quê? Por que eu estou fazendo essa fórmula? Mas por que eu estou dando isso? E no curso do Fernando, a gente tinha que montar a substância, né? A gente tinha que montar. Então, você tinha que saber que você não pode dar um excesso de B3, você tinha que saber o que você está fazendo. Tá? Assim como você vai diluir, com que velocidade vai fazer, tudo isso é um conhecimento que ele é muito importante. É muito importante. E eu sou muito grato, Fernando. Foi um dos melhores cursos que eu já fiz até hoje dentro da medicina, em termos de você passar para a pessoa o conhecimento. Eu sou muito grato àquele curso. Foi um final de semana assim magnífico. Eu que agradeço, assim, é muito bom quando a gente tem esse feedback, a gente sabe que está no caminho certo, né? Eu sempre falo, eu não quero alunos para encher sala, eu quero aluno que tenha ética, que queira fazer a coisa séria e aprender de forma correta, né? Aquela galera que quer só oba-oba, quer só formulazinha para copiar e colar, eu falo, não é o curso, não é o meu. Com certeza. A minha você prioriza a ética, né, a coisa correta de como fazer. E como você viu bem lá, né, eu entrego o máximo de informação que eu posso, não fico escondendo informação. Eu acho que informação é para ser compartilhada e não escondida. Como a gente está fazendo aqui com os seus e os meus ouvintes aí. E mais uma vez eu agradeço. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma live, né, sobre estratégia de coach para emagrecimento, começa às 20h40. E, pessoal, aproveitem e sigam o Dr. Fernando, porque vale a pena mesmo, tá bom? E mais uma vez, obrigado, tá, viu? Obrigado mesmo. Já li pela terceira vez sua apostila. Eu que agradeço. Até a próxima. Forte abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.